Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Amém, shalom, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar uma palavra e meditar na palavra de Deus. E pedimos a Deus que a graça e a misericórdia dEle sejam derramadas através de todas as vidas que assistirem a nós pelo canal no YouTube, pelo nosso canal da igreja, a Igreja Comunidade Batista Nacional. Convidamos você a acessar esse canal, você principalmente que é da nossa comunidade, convidamos você a acessar esse canal, se inscrever, compartilhar e meditar junto com a gente na palavra. Quero então nessa noite nesse tempo, começar agradecendo, agradecer os pastores pela oportunidade, pastor Jonatas, pastora Josênia. Quero agradecer também os casais de pastores que têm se esforçado nesse tempo com a gente, pastor Sandro, pastora Alice, que se dispuseram a estar aqui, nos ajudando a gravar nesse tempo. Quero agradecer o pastor Padilha, a pastora Adri, que incansavelmente esses pastores têm buscado da palavra de Deus, estudado da palavra de Deus, para compartilhar com a gente. Eu não sou resultado de algo que eu busco por conta própria. Eu sou resultado do esforço de uma comunidade. Sou resultado a minha família é resultado do esforço conjunto da nossa comunidade Batista Nacional, que tem tentado nesse tempo, de uma forma voluntária, compartilhar da palavra de Deus. Nessa noite, eu quero gravar uma palavra aqui, especificamente para os jovens da nossa comunidade. Eu e a minha esposa Luciane, a gente faz parte da Rede Jovem, somos os líderes da Rede Jovem, junto com alguns outros casais que nos ajudam. E nesse tempo no qual estamos passando de muita dificuldade, de muita pressão psicológica, no emocional, estamos fazendo então através das redes sociais, através do YouTube, dos nossos canais, estamos tentando fazer então uma reflexão na palavra e quero convidar você, todos os jovens, a valorizar isso. Não só essa palavra que é específica para a Rede Jovem, mas eu quero convidar você a valorizar as palavras que têm sido liberadas sobre nossas vidas, dos pastores, que nesse tempo têm trazido palavras aos domingos, nossos estudos de terça-feira. Tenho convidado a todos os jovens para esse tempo compartilharmos e somarmos juntos nesse tempo e renovarmos as nossas vidas na palavra de Deus. Então eu quero convidar você a valorizar isso. Para nós chegar aqui e compartilhar uma palavra como essa, nós passamos por um momento de muito temor, de muito estudo, porque nós não queremos, de forma alguma, traduzir para você algo que te afaste do reino de Deus. Nós tentamos de todas as formas anunciar para você aquilo que Deus realmente tem falado ao nosso coração, tem falado com a nossa comunidade. Eu creio que no tempo em que estamos vivendo, que é um tempo de pandemia, que todos sabem, é repetitivo eu falar isso, mas quero falar isso para você entender. Estamos vivendo um tempo de muitas dificuldades
em todas as áreas da nossa vida, mas é um tempo do qual eu e você podemos valorizar o nosso devocional, a nossa vida diária com Deus, e esse tempo pode trazer para as nossas vidas um renovo muito grande. Eu e você estamos vivendo um tempo no qual, na nossa geração, nós nunca experimentamos. E é um momento, eu creio que é um momento, principalmente, de meditar, de buscar na palavra de Deus, em todo o tempo, nas Escrituras. Eu estava então, essa semana, conversando com alguns jovens, a respeito das lives que nós fizemos do sábado passado, com o Johnny, enfim. E algumas perguntas surgiram depois das nossas lives. Como buscar Deus? Como ouvir a voz de Deus? De que maneira eu faço para ouvir essa voz de Deus? Em meio a tudo isso, existem vários vídeos, vários pregadores, várias formas de pregação, e nós entendemos, biblicamente, que muitas das pregações, muitos dos vídeos criados hoje em dia, na maioria é de promoção, é de autopromoção. E nós não queremos, de forma nenhuma, se não tivesse a pandemia, talvez a nossa igreja ficasse atrasada mais um tempo, porque nós não é o nosso alvo sair por aí mostrando, mas a palavra de Deus, aquilo que nós temos refletido em particular, isso nós queremos sim com muito temor compartilhar com você. E mais uma vez dizer para você, busque esse entendimento da palavra de Deus, para que isso traga realmente um renovo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre você, jovem. A gente sabe perfeitamente que os jovens é uma área, digamos assim, que mais encontram lutas e dificuldades num tempo como esse. Isolados em casa, com internet liberada. Isso é uma proposta, digamos assim, ou uma das vozes mais perigosas na vida de um jovem. E a nossa preocupação, então, não é tentar responder para você como ouvir a voz de Deus, mas é tentar fazer uma reflexão nas Escrituras e buscar de quem realmente entende desse assunto. De que forma podemos saber, de que forma podemos entender o que é a voz de Deus para as nossas vidas em meio a tudo isso. Nós entendemos que há inúmeras situações ocorrendo ao nosso redor, na rua, no nosso dia a dia, e na maioria delas a gente percebe a ganância, o egoísmo e o aproveitamento das pessoas com relação a tudo o que está acontecendo. Nos mercados, não quero aqui fazer juízo contra isso, mas quero fazer uma reflexão para nós entender que as vozes ao nosso redor são muitas, e a voz de Deus ao nosso coração, ela é uma só, e nós vamos entender daqui a pouquinho mais no decorrer desse vídeo, mas eu quero lembrar você que no nosso dia a dia, eu estou falando porque eu caminho na rua para lá e para cá, algumas funções de entrega e tal, e a gente percebe como é um tempo de aproveitamento das pessoas com relação a tudo que tem acontecido. E nós queremos orientar você, que pertence a essa comunidade, a ficar atento com isso. Basear-se na palavra de Deus para não ser enganado, para não ser levado pelo engano. Então eu convido você, diante da pergunta que eu falei, que o jovem me fez, como saber se é a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes? Eu fiquei pensando, fui embora pensando, meditando na palavra, eu pensei, quem poderia me falar sobre qual é a voz de Deus? E aí eu lembrei de um cara que é extremamente apaixonado pelo reino de Deus. Eu lembrei de um camarada que ele tem uma paixão muito grande pela noiva do Cordeiro. Ele tem uma paixão no coração dele assim, que é algo que mexe com as nossas entranhas. E ele tem uma preocupação justamente com as falsas doutrinas, com as falsas falas, digamos assim, que atrapalham a vontade de Deus. Ele se preocupa com a família, se preocupa com a igreja, e é uma fonte segura, porque nada mais, nada menos que alguém que andou com Jesus Cristo. O nome dele é João. Nós vamos abrir então no capítulo número 1 do livro de 1 João.
E para que a gente possa entender que essa informação é verdadeira, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim, ó. Primeira carta de João, tá? Capítulo 1, do 1 ao 4, diz assim: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando esta vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o Filho amado. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Detalhe, João aqui está falando. Para nós começar então a entender como podemos ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes, nós precisamos primeiro entender o que significa intimidade. Existem duas maneiras de eu e você se relacionar com Deus. Existe uma maneira de intimidade, que é um relacionamento diário com Deus. E eu posso dizer para você que intimidade com Deus, ele vai gerar confiança, vai gerar mudança de mentalidade, vai fazer você conhecer a vontade, o caráter divino, o teu próprio caráter. Isso tudo você vai conhecer na intimidade. Mas quando nós tratamos de proximidade, que às vezes nós confundimos proximidade com intimidade, acontece o seguinte: gera em nós experiências. E na maioria das vezes, como igreja, digamos assim, esse é um tempo para uma reflexão extremamente profunda com relação a isso. Porque esse tempo da pandemia tem nos mostrado exatamente isso, o que é proximidade e o que é intimidade. Esse tempo tem nos alertado para isso. Quando eu e você ficamos ansiosos, querendo que volte logo, que acabe logo essa pandemia, porque nós queremos ter o nosso relacionamento comunitário com pessoas, existem duas fontes: a saudade humana, o amor humano que nós sentimos pelos nossos irmãos, o afeto, o carinho, mas pode ter uma outra coisa chamada proximidade, que é apenas as experiências de culto. Vamos lá, nos reunimos, nos juntamos, temos uma palavra boa, um louvor bom, sentimos um arrepio e voltamos para as nossas casas. Na maioria das vezes, eu não posso dizer fulano ele pensa assim, Beltrano assado. Eu estou fazendo uma reflexão na palavra de Deus, baseado no que João está dizendo. E nós podemos ter uma intimidade com Deus, que mesmo à distância, nós podemos ligar, nós podemos fazer live, nós podemos se comunicar com os irmãos, nós podemos amar os nossos irmãos, mandar áudio, vídeo para os nossos irmãos dizendo: estou muito com saudade de você, sinto muito saudade de você, estou orando pela tua família. Isso chama-se intimidade. Nós não deixamos de ser igreja quando nós temos intimidade com Deus. João está nos dizendo aqui nesse início desse texto, é o seguinte: eu pensei, eu vou perguntar para quem como ouvir a voz de Deus. Para quem que eu vou perguntar de que forma nós ouvimos a voz de Deus? João. Ele está dizendo: eu andei com ele. A palavra, o haja de Deus do livro de Gênesis, a palavra, eu andei com a palavra, eu vi a palavra. É isso que João está dizendo. Eu sentei com a palavra, me alimentei com a palavra, toquei na palavra. Ele está falando que ele andou com Jesus Cristo, ele tocou em Jesus Cristo, ele teve um relacionamento de intimidade de Jesus Cristo. Ele sabe qual é o caráter de Jesus Cristo. Ele sabe qual é a pessoa de Jesus Cristo. Ele sabe qual é que é a mentalidade de Jesus Cristo. E por isso não tem pessoa melhor para nos falar como podemos então discernir qual é a voz de Deus e qual é a voz do mundo. E o próprio João, ele começa então mostrando nesse texto que ele tinha intimidade com Jesus, que ele andava junto, que ele comia junto. E ele vai nos alertando de tudo isso.
E nós vamos chegar lá no capítulo 4, que é aonde eu quero falar com você nesse tempo. Mas enfim, depois ele começa dizendo que Jesus Cristo é luz, no versículo 5. A mensagem que Cristo nos deu é que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com a palavra, com palavras e ações. Queridos, tem um meio de detectar, já começamos aqui a arrancar um princípio, tem um meio de detectar se eu e você estamos ouvindo ou não a palavra de Deus. As nossas ações. As nossas ações, elas vão demonstrar se nós estamos ou não ouvindo a palavra de Deus. Você entendeu? Como eu posso ouvir a voz de Deus? Quem está de fora, digamos assim, e te vendo, ele vai olhar para as tuas atitudes como cristão. Estou falando como cristão. Ele vai olhar para as tuas atitudes, para as tuas ações, para as tuas falas, e ele vai detectar: esse aí escuta a palavra de Deus. Ou não. São as nossas ações. João está dizendo, é impossível nós dizer que estamos na luz e as nossas ações são de escuridão. Querido, é profundo demais os textos. E João, ele tem um amor muito grande pela noiva. É orientador esses textos para você, jovem, nesse tempo. Preste atenção. Como eu posso ouvir a voz de Deus? Estou cansado, estou sem tempo. Eu quero falar um pouquinho, sem desmerecer as outras vozes. Existem várias outras vozes. Querido, isso aqui, se você souber usar celular, internet, existem vários meios de comunicação que são excelentes, como esse que nós estamos usando hoje, para edificar outras vidas através dos meios de comunicação, de internet, enfim. Mas se nós não souber usar, é uma das vozes mais malignas que pode existir. Porque eu posso estar aqui falando para você, e se você apenas ouvir a minha fala, a minha voz, e disser: nossa, que inteligente, que palavra, isso e aquilo, e não fizer uma análise do que eu estou dizendo nas Escrituras Sagradas, você pode estar ouvindo outra voz. Mas se você pegar os textos que eu estou te dando aqui, e você fizer uma análise bíblica, e você for para a Escritura Sagrada, e você olhar para a palavra e dizer assim: essa aqui é a voz de Deus. A voz de Deus, ela traz renovo para as nossas vidas de verdade. O que significa renovo? Algo novo. As pessoas vão olhar para você renovado e vão notar: tem algo diferente nessa vida. Jovem, nós olhamos hoje para as estruturas da juventude na sociedade e pensamos assim: não tem mais o que nós faça para ganhar esses jovens. Nós podemos fazer o que nós quiser porque nós não ganhamos mais. Porque o mundo, digamos assim, ele está oferecendo muito mais coisas do que nós como cristãos. Sabe o que nós precisamos fazer, querido, para alcançar os jovens? Ter a luz de Cristo nas nossas vidas. Nós não precisamos inventar modinha, nós não precisamos ter festa disso, daquilo. Isso tudo pode acontecer depois que tudo virá luz na nossa vida. Quando nós ouvir a voz de Deus realmente, quando a palavra de Deus entrar ao nosso coração, ao nosso entendimento, assim como João tem dito, nós também testemunharemos como João. Nós falaremos para as pessoas: eu andei com Jesus Cristo, eu falo com Jesus Cristo, eu escuto Jesus, eu partilho a mesa da minha casa com Jesus, porque o nosso relacionamento com Jesus Cristo está ligado hoje com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais. Jovens, olha para cá. Jovem, preste atenção no que eu vou dizer para você. Não tem como você dizer que tem luz no teu coração se você não honra teu pai e tua mãe. Não tem como você dizer que tem luz de Cristo na tua vida se você não tem um relacionamento sério com as Escrituras. Não tem como você dizer que tem luz, é o texto quem está falando. Você não pode afirmar que tem luz em você se ainda há trevas, se há trevas nas suas ações, no teu relacionamento com os teus pais, no teu relacionamento com as pessoas da tua comunidade, nos relacionamentos das pessoas, com os teus amigos. Jovens, é um tempo para eu e você despertar para esse renovo que Deus tem despejado em nossas vidas. Como eu falei na minha live, o coronavírus
pode não ser uma coisa colocada por Deus, mas é algo que pode trazer uma reflexão muito profunda nas nossas vidas. Se realmente eu e você temos escutado a voz de Deus ou não. Então o primeiro ponto é: comece a analisar tuas próprias ações e note se há nelas luz ou treva. Vamos para frente. Versículo 15 diz assim: não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que não agrada aos olhos de Deus, o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso nada vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Glória a Deus. Queridos, aqui o texto está nos dizendo assim, para não nos apaixonar das coisas do mundo, e nós podemos pegar aqui e descer descer do verbo, digamos assim, e falar: não, Deus está falando para não amar isso, não amar aquilo. O livro de Gálatas fala de duas naturezas muito interessantes. Paulo fala de duas naturezas. E as coisas do mundo que a palavra de Deus está se referindo são imoralidade, cobiça, ódio, avarezas, invejas. Essas são as coisas da natureza humana que eu e você precisamos colocar a luz de Cristo para dentro de nós. O mesmo texto de Gálatas fala que as coisas do Espírito são paz, longânimo, domínio próprio, bondade, mansidão. São os frutos do Espírito de Deus. Então que nesse tempo que eu e você estamos vivendo hoje, com essa pandemia, com essa pressão psicológica, emocional, fechado nas nossas casas, enclausurados, queridos, eu posso dizer uma coisa para você, com conhecimento de causa. Nós poderíamos aproveitar esse momento para relacionar com as nossas famílias. Eu tenho certeza absoluta que muitas casas, cada um está numa peça da casa com um aparelho assim nas mãos. 24 horas do dia, visitando vídeos que não agradam a Deus, visitando páginas que não agradam a Deus. E depois que essa carnalidade é alimentada, nós ficamos com medo. E esse medo faz nós dizer: meu Deus, não estou escutando a voz de Deus. Na carne, você não vai escutar a voz de Deus. Me perdoe te falar isso. Na carne, ninguém escuta a voz de Deus. Nós precisamos desse milagre que João está falando, dessa presença divina em nossas vidas, trazendo luz ao nosso conhecimento, trazendo luz à nossa carnalidade, curando as nossas entranhas, para que eu e você, nas nossas ações, possa produzir a luz de Cristo, a luz do Evangelho. Queridos, vamos um pouquinho mais para frente. Versículo 28 do capítulo 2 ainda de João. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim, não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Que tremenda revelação de Deus nas Escrituras. Note uma coisa: nesse tempo onde nós deveríamos ter temor de Deus, no meio dessa pandemia, onde nós poderíamos fazer uma reflexão na palavra e ter temor de Deus, nós estamos ficando com medo, que é diferente de temor, medo. O que é que a palavra de João está dizendo aqui? Algo muito interessante agora. Andem na luz, para que no dia que o Senhor voltar, vocês não tenham medo e fujam da presença dEle. Esse texto me remete, sabe aonde? Lembra Adão? Quando Deus chegou no jardim, Deus é luz. Adão estava nas trevas porque tinha alimentado-se a sua carnalidade do pecado. O que é que Adão fez? É isso que João está falando. Se eu e você não vivermos ouvindo a palavra de Deus, tendo não experiências, mas tendo intimidade com a palavra de Deus, quando Jesus vir, nós faremos, sabe o quê? Exatamente como Adão fez. Fugiremos da presença de Deus. Vamos nos esconder atrás dos nossos arbustos. E aí eu digo para você o seguinte: o YouTube está cheio de pregação, querido. Cheio de pregação.
Tu vai lá e clica agora sobre prosperidade, sobre isso, sobre aquilo, sobre como vencer aquilo, sobre como esperar, sobre tantas coisas. Jovens, aprendam a fazer análises das pregações. Não deixem de assistir ninguém, todos têm uma palavra, porque a palavra é divina. Mas façam uma análise bíblica, se tem realmente edificado a tua vida, ou se tem apenas motivado você a passar desse tempo. Não, tudo vai ficar bem, esse coronavírus vai passar, em nome de Jesus eu declaro, eu decreto sobre a tua vida. Amém. Se Deus quiser, Ele cura de uma hora para outra, e também se Deus quiser, Ele nos recolhe de uma hora para outra. Então eu e você temos que aprender a fazer uma análise bíblica, se nós realmente estamos escutando. Aqui eu pego um outro ponto, note que o primeiro ponto que eu falei, a análise que eu e você podemos fazer particular é as nossas ações. Como eu tenho me comportado com a minha família? Como eu tenho me comportado com os meus pais? Como eu tenho me comportado com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos? Como eu tenho me comportado com meus irmãos de igreja? Essa é a primeira análise. A segunda análise para saber se nós estamos realmente ouvindo a voz de Deus é a seguinte: quando anunciou essa pandemia, o que eu senti? Temor de Deus e fui orar? Ou fui orar pedindo para Deus me curar porque eu estava com medo? Você entendeu? A presença de Deus, ela não pode trazer medo para as nossas vidas. Ela tem que trazer paz. Renovo nas nossas vidas nos faz nos alegrar em estar na luz. Nós não ficamos com medo de ir para a luz, nós ficamos alegres quando vamos para a luz. Jovens, preste atenção. Preste atenção nesse tempo. Eu sei, porque eu já fui jovem, muitas pessoas daqui dessa comunidade têm experimentado a graça divina, mas também já foram jovens. Eu peço a você que preste atenção nesse tempo. Esse tempo de angústia que nós estamos vivendo. É um tempo onde nós podemos fazer uma reflexão profunda nas Escrituras Sagradas e realmente começar um relacionamento de intimidade com Deus e parar de ter apenas experiências, porque experiências te faz conhecer. Eu vou contar uma experiência, abrir um parênteses aqui. Uma vez eu fui em Porto Alegre, não lembro aqui que eu fui. Se eu não me engano, foi junto com o pastor, num negócio lá da igreja, da Ordem dos Pastores e tal. E a gente passou num shopping lá e tal. E tinha um livro lá que eu era apaixonado por aquele livro. Não lembro o título agora. É esses livrão grande de estudo bíblico e tal. E eu entrei, e daí nós fomos no shopping lá, uma livraria. E aí eu olho assim, de cara, aquele livro. E eu cheguei assim, olhei para mim. Eu tinha meio que sido ajudado na viagem, assim, não estava podendo financeiramente. E eu cheguei, olhei para aquele livro, fiquei bem pertinho, assim como eu estou da Bíblia aqui, bem pertinho. Eu peguei na mão, quando eu olhei o preço, eu falei: não cabe no meu bolso. Eu tive intimidade com aquele livro, ou eu estive em proximidade com ele? Eu conheci a capa dele, eu olhei aquele livro, ainda tinha uma coisa assim, não abra as páginas, para mim não ter intimidade, porque eu poderia ter uma intimidade ali e ir embora, e ponto. Eu tive um contato, então eu tive uma proximidade muito grande, eu fiquei bem pertinho daquele livro, mas o meu bolso não me deu condições de eu ter uma intimidade. De eu abrir ele e entender que o que estava lá dentro poderia alimentar a minha vida. Intimidade é quando eu e você pegamos a nossa Bíblia e entramos nela. Quando você tem proximidade com a Bíblia, ela fica na cabeceira da tua cama, jovem. Eu sei o que estou dizendo. Eu sei o que eu estou dizendo. Proximidade na cabeceira da cama. E quando Jesus volta, você fica com medo. Nós precisamos ter intimidade com as Escrituras Sagradas. Não como eu cheguei perto daquele livro e não consegui abrir porque as condições financeiras não deixavam. Mas nós precisamos ter intimidade com as Escrituras. Saber o que tem dentro delas, para nos edificar. E automaticamente a nossa vida sendo renovada, vai trazer vida, vai trazer luz a outras pessoas. E os nossos comportamentos, as nossas ações vão demonstrar se nós realmente estamos ouvindo a voz de Deus ou não. Quem pode nos ajudar com isso? João está nos ajudando.
Vamos um pouquinho mais à frente, no capítulo 4 do livro de João. Eu li todo esse livro de 1 João, aqui a primeira carta de João, assim, várias vezes. E eu queria tecer um comentário em todo ele. Mas é incrível a riqueza e o amor que João tem de nos anunciar esse reino de Deus. João é apaixonado pela igreja de Jesus Cristo. João demonstra aqui nesse livro que a resposta para as nossas vidas, para a nossa casa, para o nosso caráter, para a nossa família, para a eternidade, está na palavra de Deus, nas Escrituras. E nós precisamos mergulhar nisso. Jovem, você pode perguntar para mim assim, como é que eu faço para ter vontade de mergulhar assim na palavra? Crie hábitos de leitura. Lembro que algumas redes atrás eu falei, toda vez que eu pegava a Bíblia para ler, me dava uma soneira, um cansaço. Sabe por quê? Porque eu não tinha hábito de leitura. Aí eu comecei a orar a Deus. Crie hábito de oração, crie hábito de leitura. Busque esse renovo divino na tua vida. Deus tem nos dado nesse momento essa esperança de conhecermos a palavra dEle, de ouvirmos a voz dEle, através da Escritura. Capítulo 4 diz assim, o Espírito de Deus e o Espírito do inimigo de Cristo. Note, lembra que eu falei? Como saber se estamos ouvindo a voz de Deus em meio a tantas vozes? Tem uma voz, que é a voz de Deus. Tem outra voz que produz várias vozes, que está ao nosso redor, todos os dias. E a nossa carnalidade anseia todos os dias para ouvir qualquer outra voz, menos a de Cristo, menos a de Deus, menos a voz do Espírito. Querido, eu posso afirmar para você, eu não vou falar nomes, porque eu creio que a maturidade cristã, ela não depende do pregador da Rede Jovem, ela depende da palavra do Espírito Santo de Deus. Eu me apaixonava por qualquer pregador que mencionava em nome de Jesus. E hoje eu tenho sido um pouco crítico. Eu não condeno, eu não digo nomes, como eu falei. Se você me perguntar, eu até vou te dizer. Mas tem inúmeros pregadores usando as redes sociais para falar que o ser humano é o centro da vontade de Deus, que Deus é carente, que Deus precisa do ser humano. Gente, isso é absurdo à luz das Escrituras. Mas tem jovens que são apaixonados por esses caras que colocam uma música de fundo e trazem uma palavra como essa. Entendeu? Quando eu e você, jovem, começar a fazer análise das Escrituras, nós precisamos entender uma coisa, não podemos virar juiz das pessoas, mas começamos a ser edificados. E essa edificação em nossas vidas, através da palavra de Deus, vai mudar o ambiente em que nós vivemos. Pode acreditar. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus e oro por aqueles dessa comunidade, como eu já falei no início, que têm pregado o Evangelho. Às vezes chega a ser dolorido quando levamos um não, quando levamos um contra, chega a ser dolorido nas nossas vidas. Às vezes quem está pregando nem sabe que aquilo foi dolorido na nossa vida. Mas para nós, que ouvimos a voz de Deus, é a fala divina, curando a nossa carnalidade, curando as nossas mazelas, curando os nossos pensamentos que ainda são mundanos. Nós queremos que uma palavra, uma hora, seja uma resposta final. Nós almejamos isso todos os dias porque a nossa carnalidade quer isso. Nós não queremos ter um relacionamento de intimidade com Deus porque a luz de Deus coloca medo em nós. Mas quando nos relacionamos com Ele como intimidade, a luz de Deus traz alegria ao nosso coração, traz eternidade. E quando João, aqui no capítulo 4, está dizendo que existem dois espíritos, um espírito é o de Deus e o outro espírito é o espírito do inimigo, precisamos ler esse texto e entender para onde ele está querendo nos levar. Capítulo 4 de 1 João diz assim: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Já vou dar uma pausinha aqui
E abri um parênteses. Nota só. Tem muitos pregadores que chegam e dizem assim: eu fui escolhido por Deus para estar aqui, liberando uma palavra sobre a tua vida nessa noite, ou nesse dia, ou nessa tarde. Notou o que o texto está dizendo? Cuidado com aqueles que dizem que tem o Espírito de Deus. Analisem com cautela, através da luz das Escrituras. Por quê? Querido, eu quero, com toda a sinceridade e temor do meu coração nessa noite aqui. Foi nos entregada essa rede jovem há mais ou menos uns 3 a 4 meses, que a gente vem trabalhando junto com os pastores e vem desenvolvendo esse trabalho. E todos os dias eu levanto, eu deito com temor, porque as ovelhas não são minhas. E a minha fala pode produzir na tua vida coisas que não vêm de Deus. Mas eu quero dizer para você, convidar você jovem, faça sempre uma análise nas Escrituras. Porque o que nós pregamos a você e o que nós devemos pregar sobre a tua vida é arrependimento. Arrependam-se dos seus maus caminhos, se convertam ao Evangelho, deixem que a luz de Cristo entre na sua vida. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui é com muito temor. É com muito temor. Nós queremos produzir reino de Deus na tua vida. Nós queremos desafiar você a ser cheio desse renovo de Deus na tua vida. Mas para isso, você tem que começar a criar hábitos e analisar as Escrituras Sagradas com cautela. Preste atenção, João continua falando. E o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano, tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus, não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo, o anticristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria, e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo então que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Tem um versículo aqui dentro desse texto que é muito conhecido e nós ouvimos ele assim seguidamente. Se lembra, irmão, que o que está em você é maior que o espírito que está no mundo. Olha só. Esse texto é falado para nós. Eu já ouvi essa semana isso. Se lembre de uma coisa: o coronavírus não tem poder sobre a tua vida, porque aquele que está em você é maior que o que está no mundo. E não é isso que a palavra de Deus está falando aqui. A palavra de Deus está falando aqui, João está dizendo que o espírito maior que está em você é para fazer uma análise e discernir as coisas que estão no mundo. Ele não está dizendo que é para você usar esse espírito que está em você, que é maior que está em você, apenas como um amuleto. Ele está dizendo que esse espírito que está em você e que é maior que o espírito que está no mundo, é um espírito que te ajuda a fazer uma autoanálise. Primeiro, esse espírito vai olhar para dentro do teu coração e ele vai dizer o seguinte, vai mostrar para você aonde ainda estão as trevas dentro de você, aonde tem sinais de treva dentro do teu coração, onde tem sinais de falta de luz dentro do teu entendimento. E esse Espírito nos leva à conversão. Você pode pensar assim, nossa, mas ele está sendo muita santidade, muita santidade. Eu quero lembrar você que eu deixei de ler, mas um pouquinho atrás, no capítulo 2 de João, capítulo 2, versículo 3, João diz assim, se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração.
É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Que pesada essa palavra, meus irmãos. Mas ele diz também, nesse texto um pouquinho mais para frente, ele nos fala, se vocês dizem que estão na luz, e as suas ações não representam a luz que está em vocês, vocês estão mentindo. Mas ele também diz outra coisa. Em toda essa carta de João ele fala, mas não se preocupem, se por acaso, por acidente, vocês pecarem, existe um advogado, um defensor, alguém que vos livra novamente. Não serão enganados por essa natureza e permanecerão enganados. A natureza humana, ela nos leva a um distanciamento de Deus desde o início da humanidade, desde o início da palavra. Quando João está nos falando sobre esse Espírito de Deus e esse Espírito que não é de Deus, ele está nos alertando que nós temos como analisar a voz de Deus em nossas vidas. Nesses textos que nós acabamos de ler, nós entendemos perfeitamente o que é o amor de Deus para as nossas vidas e o que não representa o amor de Deus para as nossas vidas. Nós temos uma intenção maligna no nosso coração de querer as coisas que os nossos desejos querem alcançar. E nós podemos até usar textos bíblicos. Eu já vi pessoas dizendo assim, não, mas a palavra de Deus diz que é para nós pedir, que tudo que nós pedir, Deus vai nos dar. Eu falei sobre isso numa nossa reunião de rede e quero repetir para você. Continue orando, crie hábitos de oração, ore todos os dias, até que a tua oração se encaixe na vontade de Deus. Porque tudo que nós pedir, Deus vai nos dar, mas precisa passar por esse filtro, pela vontade divina para as nossas vidas. A palavra de Deus fala em Romanos que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Mas se nós analisarmos todo o contexto, não tem nada que agrada a nossa natureza divina. Então eu quero convidar você, nesse tempo, a ouvir a voz de Deus através da palavra. Analise os espíritos, faça uma análise. Tem muitas lives, Lindomar. Tem muitas programações em todos os canais que nós abrimos, muitos crentes. Que bom, Deus tem usado. Deus tem derramado a oportunidade da igreja proliferar nas redes sociais. Posso falar um negócio para você, jovem? Pessoas a milhões de quilômetros falam uma palavra para você e você acha louvável. Mas você não tem intimidade com essa pessoa. Você não sabe se a vida dela, depois daquela câmera, é aquilo que ela está falando. Por isso que eu volto a dizer para você, valorize as pessoas que têm produzido algo na nossa comunidade. Eu falei no início que glorifico a Deus pelos pastores da nossa igreja que têm produzido palavra, pelos estudos aqui de terça-feira, têm produzido jovens. Nós temos na nossa comunidade pessoas que têm produzido o evangelho para as nossas vidas. Então, antes de nós procurar um monte de informação, vamos valorizar aquilo que tem sido pregado na nossa igreja, pregado na nossa comunidade. Tem sido pregado o evangelho do reino de Deus com temor e amor pela igreja. E eu quero então encaminhar para o final, dizer mais uma vez que o meu coração está tremendamente agradecido. Se enche o meu coração de alegria de poder estar fazendo parte desse tempo, anunciando a palavra de Deus, anunciando a verdade das Escrituras. Os textos falam por eles mesmos. Eu quero, para finalizar, no capítulo 4 ainda do livro de João, a partir do versículo 14, diz assim: e nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com Ele, vive em intimidade com Ele. E Ele vive unido com Deus. Ele está em intimidade com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor de Deus, tem por nós e cremos nesse amor. Se eu e você acreditamos no Filho de Deus, Deus vive em nós.
E nós mesmos, jovens, experimentamos esse amor de Deus, esse amor genuíno de Deus. E quando eu e você encontramos esse amor genuíno de Deus que está escondido no Filho, em Cristo Jesus, tudo a nosso redor, todas as falas, todas as tentativas de alimentar a nossa carne, são analisadas de dentro para fora pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito, sim, que habita em nós e que é maior que aquele que está no mundo dessa vez. E aí eu e você começamos a ter práticas, ter ações de quem realmente vive na luz. Querido, continuando o texto, Deus é amor e aquele que vive no amor vive unido com Deus. E Deus vive unido com Ele. Assim o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo. Porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, e se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Eu quero finalizar essa palavra, querida, nesse tempo. Jovens, eu quero pedir para você, se lance nesse amor divino, se lance nesse entendimento de Cristo para a tua vida. Eu estou falando jovens porque eu estou falando especificamente para os jovens da nossa comunidade. Deixe que esse amor de Deus transborde o teu coração, para que você mesmo conheça esse filho, e você conhecendo esse filho, você conheça o pai, que está num relacionamento de intimidade com o filho. E se você tem esse relacionamento de intimidade que o filho te conduz a ter com o pai, você vai distinguir as falsas doutrinas, os falsos profetas, os falsos pregadores. Você não vai virar um juiz de causas, você vai virar uma pessoa com intimidade com Deus. Eu vejo todos os dias na minha caminhada de trabalho, todos os dias em relacionamento com irmãos de outras comunidades, é raso de entendimento aqueles que não se relacionam com Deus, com o Espírito de Deus. E isso não traz glória para nós, pelo contrário, as nossas ações em intimidade com Deus, elas glorificam a Deus, o nosso Pai, através do Filho Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero finalizar esse tempo com você, orando a Deus. Quero orar contigo nesse vídeo. Quero agradecer você que assistiu, você que tem assistido às reuniões da nossa comunidade. Continue fazendo isso, mas continue se alimentando, querido, na palavra de Deus. Faça desse tempo da pandemia um tempo reflexivo para a tua vida. Leve a sua vida à luz da Escritura e faça análise das tuas ações. O que Deus tem realmente moldado no teu coração? Você tem vivido apenas de experiências? Você tem conhecido um Deus que proporciona experiências com você? Ou você tem conhecido Deus na intimidade através de Jesus Cristo? Você tem conhecido um Deus que tem transformado realmente o teu caráter? Você tem conhecido um Deus que realmente tem mexido com as tuas entranhas e tem te feito uma pessoa melhor? Na maioria das vezes nós analisamos tudo ao nosso redor como se ninguém prestasse. Mas quando nós vamos para as Escrituras, nós descobrimos que quem realmente não presta sem a presença de Deus somos nós. E a partir do Espírito de Deus que traz vida ao nosso coração, nós começamos a fazer outras análises dos nossos irmãos. Começamos a agradecer a Deus por ter uma comunidade, por ter irmãos, por ter familiares, por ter pastores, por ter amigos espirituais. Pessoas que realmente convivem com a gente. A igreja de Jesus Cristo, a noiva de Cristo. Nós, esse Espírito que nos alcançou primeiro, esse Espírito do amor de Deus que nos alcançou primeiro, nos leva ao entendimento de que na maioria dos nossos relacionamentos, nós apenas temos experiências,
só experiências, não temos intimidade. Intimidade vai transformar o nosso caráter. E diante dessa palavra eu quero orar com você, jovem da nossa comunidade. Eu quero derramar meu coração na presença de Deus e louvar a Deus pela tua vida, por vocês que têm caminhado com a gente. Deixe em Deus transformar a sua identidade, transformar a sua vida, transformar teu caráter, para que você possa ser um ponto de luz em Cruz Alta, no meio da tua família, com os teus pais. Quando eu falo com os pais, eu sei que alguns me diriam: Lindomar, você não conhece meus pais, você não sabe o que eu passei com meu pai, com a minha mãe, me rejeitou, você não convive. Eu quero dizer para você algo muito interessante. Deus, na sua maravilhosa graça e misericórdia, está me dando e te dando a oportunidade de ser um ponto de luz e transformar a vida da nossa casa. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Quero estar orando com você nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, quero me achegar na tua presença, Pai. Colocar meu coração na tua presença, na tua palavra. Estamos, Deus, vivendo um tempo de muita angústia na nossa alma, de muita pressão. São tantas informações, Deus, são tantas falas ao nosso redor. São mensagens enviadas dos nossos amigos, na maioria das vezes, com preocupações, Deus. Mas nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Somente a tua voz. Queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Deus, nós queremos ter um relacionamento de intimidade contigo, Pai. Através do teu Filho amado, Pai. Através do teu Filho querido. O teu Filho que causou tanta alegria no teu coração, Deus. É através desse relacionamento que nós queremos ter uma intimidade contigo. E nesse tempo, Deus, eu oro sobre a juventude da nossa comunidade. Oro sobre a juventude da nossa cidade e peço ao Senhor, Pai, derrame do teu Espírito, Pai, que traz quebrantamento, que traz conhecimento da tua palavra, mas principalmente o teu Espírito que gera intimidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar para finalizar esse vídeo e agradecer ao Senhor por esse tempo maravilhoso e pela tua palavra, Deus. Eu oro pelo ministério da nossa igreja, que o Senhor continue, Deus, transformando a nossa comunidade, transformando o nosso caráter, Pai, e nos colocando, Deus, num lugar de humildade e simplicidade diante da sociedade, Pai, em nome de Jesus, que nós possa ser um ponto de luz para glorificar o teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, louvado seja o teu santo nome. Que a graça e a paz de Deus alcancem a todos vocês, assim como tem alcançado nossos pastores, amigos, nossos irmãos na fé e tantas famílias da nossa igreja. Que realmente o Espírito Santo de Deus continue falando com você. Não é a minha fala, não é a fala dos nossos pregadores, mas é a fala da palavra de Deus. Que essa fala continue falando e ministrando a tua casa e derramando do milagre, da cura, da proteção divina sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se tu eras a palavra, com Deus altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para